Vamos dar início à nossa análise da rodada de número 7, tá? A gente trouxe um esboço assim que abriu o mercado, a gente vai atualizar esse time e fazer uma comparação em todas as posições. Ou seja, não teremos live essa semana, tá? Então vou fazer a comparação com vocês nesse vídeo. Então quem gosta do conteúdo, vou explicar jogador por jogador, posição e montar um esboço e atualização desse time do canal. Lembrando, tá? Esse time do canal vai ser atualizado no Telegram. Vou mostrar a vocês daqui a pouco como é que faz para entrar no grupo do Telegram. E também o nosso plano de sócios para essa temporada está com uma super promoção no valor de R$ 117 para você entrar no nosso grupo de Liga Clássica e também de Liga Tiro Curto. Oportunidade única, válido até sábado. Esse link também está na descrição do vídeo. Vou mostrar como é que foi a nossa pontuação dos nossos times, né? Nosso time dos sócios fez 126 pontos e está com 621 no geral, tá? Esse time tiro curto do sócio. Nosso time de regularidade fez 123 pontos, somando 533 no geral. Estamos no top 5 de diversas ligas. Então, cada time com sua qualidade um pouco diferente, beleza? Então, se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de novos vídeos e vamos embora para o conteúdo. Bom, hoje a gente vai utilizar a plataforma da Cartomante para poder montar os nossos estudos, começar pelo goleiro. E antes, quero fazer o convite para vocês, tá? A atualização desse time vai sair no Telegram, aqui ó, terceiro link da descrição do vídeo, tá aqui Telegram, é só entrar lá, você vai ser direcionado para esse grupo aqui que tem 913 pessoas lá comigo, tá? E também temos o primeiro link aqui, que é o plano de sócio temporada 2025, né, que está com super desconto aqui, ó, um valor de R$ 117, tá? Então também temos, né, as pontuações dos nossos times que eu falei que ia comentar com vocês, vou deixar aqui, ó, pontuação dos nossos times, que eu falei que ia comentar. Nosso time do Gold Source TC6 está com 621,59. Fizemos 126 pontos na rodada passada. Esse time eu posto lá no Instagram. E o Goldfish Money é o time dos sócios, fez 123 pontos, estamos com 533 no geral. E o Gold Source TC, também exclusivo, plano de sócio, está com 551 pontos. Então os demais times ali usam uma estratégia um pouco diversificada, né? Por isso que a pontuação no geral tá diferente, porque eu uso para tiro curto. Então tiro curto é um pouco diferente. Lógico que o Gold Source TC6 também é de tiro curto, só que eu estou dando, né, uma ênfase maior nele, que ele está muito bem no nacional. Hoje ele está no top 100 nacional. Então estou escalando ele um pouco diferente dos demais times. Estou dando uma importância maior para o SG, para os jogadores ofensivos. Agora os tiro curtos não, eu escalo, né, com SG variado, jogador variado e vice-versa, beleza? Então se você tiver interesse a ter acesso a esses meus times, primeiro link da descrição do vídeo, tem aí o super desconto até sábado válido. Bom, dito isso, bora começar a nossa análise da rodada. Começamos com o goleiro, tá? Vou selecionar aqui 5 goleiros e já colocar no campinho de comparação. Então eu escolhi 6 goleiros para colocar na comparação, tá? Cássio, Fábio, Cleiton, Everton, Gustavo do Juventude e Fernando Miguel. Então, 2 goleiros baratinho e uns outros com maior potencial. Em questão de média de mando, potencial, saldo de gol e ponto cedido, temos o Cássio como melhor opção. Dentre esses jogadores que eu selecionei, né, a gente tem o Fábio, um pouco potencial, mas tem média de mando, né, o cedido do adversário não é tanto. Para gol sofrido, a gente tem o Fernando Miguel, ó, então colocar o Fernando Miguel é para defesa, tá? Já vou até tirar ele aqui da minha comparação, porque não é um bom goleiro para a rodada. Goleiro do Juventude também é para colocar para defesa, tá? Pontos cedidos. São 2 goleiros que você vai escalar pensando em defesa e não em SG e muito menos potencial, tá? Goleiro de Juventude também não é bom para pegar SG, né, e média de mando. Seria mais para defesa. A gente está ficando aqui, ó, com o gráfico Fábio, Cleiton, Everton e Cássio. Dentre esses jogadores, né, a gente tem o Cássio, que pode fazer muitas defesas e também com potencial em médio de campo. Aqui não tem nem o que dizer para esse goleiro nosso, né? A gente vai até eliminar aqui o Everton e o Cleiton. A gente vai remover aqui, ó. De indicação, eu aconselho esses 2 goleiros. Um pouco mais seguro, o Fábio, e para a questão de defesa e uma possível mitada, Cássio do Cruzeiro, tá? Segurança, Fábio, e para uma possível mitada, Cássio. Nesse time, eu vou com um pouco de segurança. Estou querendo subir nas ligas, então, né, tá até nas minhas indicações, eu vou com Fábio no gol, mas quem quiser arriscar, o Cássio é um excelente nome. Para zagueiro, estou indicando 5 nomes: Pedro Henrique do Red Bull Bragantino, Léo Ortiz do Flamengo, Ignacio do Fluminense, Freitas do Fluminense e Gustavo Gomes do Palmeiras. Dentro no gráfico, né, a gente vê que o Gustavo Gomes é o que tem menor gráfico, a gente vai remover ele daqui das indicações, né, lembrando que ele seria mais uma aposta, porque o jogo vai ser em campo neutro. Então ele entra no radar
sim, de bastante pessoas aí para essa rodada. O segundo nome aqui que tem o menor gráfico seria o Freitas, do Fluminense. Como vocês podem ver, entre ele e Ignacio, o Freitas acaba sendo piorzinho. Ó. Então ele não tem muitos pontos cedidos, né? E nem média de mando. Então o Ignacio está com o potencial maior, né? E é muito bom também na bola aérea. E é um jogador ali que tem uma chance maior que o Freitas na rodada. Então a gente tira o Freitas da comparação. Ficamos com três zagueiros, tá? Pedro Henrique, Léo Ortiz e Ignacio. Qualquer um desses três que você escolher, você está bem servido para zagueiro nessa rodada. O Léo Ortiz tem um pequeno problema, que é a questão da média básica dele, que é muito baixa. Então, olhando questão de média e potencial da rodada, eu vou ficar aqui com Pedro Henrique e Ignacio, nossos dois zagueiros. Então, assim, é o time aqui que eu tô vendo com o maior potencial, tá? Então, estou separando os jogadores, né? Já olhei todos, e o que está se enquadrando melhor para a rodada é esses dois nomes. Vamos agora para a lateral. Agora vamos entrar na posição mais difícil para essa rodada, que é lateral. Gente, o que tem de jogador bom para poder escalar, qualquer um desses 8 nomes aqui que eu separei, né? Você pode escolher que você está feito, tá? Então a gente tem Juninho Capixaba, o Luciano Juba, Bernabei, Samuel Xavier, Paulo Henrique, Escobar, Piquerez e Mateuzinho. Olha só a quantidade de nome, né? Então a gente colocou o potencial, médio de mando, ponto cedido, gols e assistência. Tá? Você tem que pensar o que você está buscando na rodada. Desarmes aqui, ó, a gente tem se destacando o Escobar e o Paulo Henrique, é indiscutível, tá? Olhando pelo gráfico aqui, os dois é o que tem maior desarme, pontos cedidos, são os dois, ó. Como vocês podem ver, né? O Piquerez ele está com um gráfico menor. O Luciano Juba também é um bom nome, mas a gente vai remover, então, os que tiver mais por dentro aqui, ó. A gente tem esse vermelho que é o Mateuzinho. Então, o Mateuzinho, vou remover ele da comparação. Ó. A gente tem agora aqui um Piquerez bem menorzinho que os demais. Vou remover também, para a gente ver se a gente consegue entrar num padrão de pelo menos 5. Bernabei, ele está jogando fora de casa contra o Corinthians. SG vai ser mais difícil de conquistar, né? Como vocês podem ver, tem desarme, tem média, né? Então aqui vou tirar o Bernabei também. A gente já consegue ficar. Chegamos agora a 5 nomes, tá? Juninho Capixaba, Luciano Juba, Samuel Xavier, Paulo Henrique e Escobar. O Samuel Xavier está bem menor que os caras aqui, como vocês podem ver. Então vou remover o Samuel Xavier. Pode segurar o SG, mas aqui em questão de qualidade desse gráfico, ele está perdendo. Ó, Luciano Juba, né, tem assistência, né, mas o potencial dele também é o segundo maior potencial da rodada. Né? O primeiro potencial é o Juninho Capixaba. E a gente tem um Paulo Henrique e um Escobar. Né? Deixa eu até confirmar, né? Eu acho que o Escobar ele pega o Grêmio. Então, eu acredito pela questão de confronto, para mim não dar conflito lá na frente, eu vou acabar optando por tirar o Escobar, mas vou deixar ele nas minhas indicações, tá? Vou indicar o Escobar, que tá jogando absurdamente aí, desarmes, média de mando, né? O potencial dele é mais abaixo do que os outros três, porque também tá pegando um Grêmio. Vamos remover da comparação. E a gente fica com esses três laterais para vocês poderem escolher, tá? Juninho Capixaba, Luciano Juba e Paulo Henrique. Juninho Capixaba é unanimidade na rodada, tá? E eu tinha trazido no meu time do canal Luciano Juba como uma apostinha contra o Botafogo, porque o Botafogo não marcou gol como visitante ainda no Brasileiro. Só que o Bahia é um time sem vergonha e costuma tomar gol. Vou manter a minha aposta com o Luciano Juba e Juninho Capixaba, mas com ressalvo que eu tô de olho nesse Paulo Henrique, hein? Me enche muitos olhos, porque tem desarmes, tem pontos cedidos pelo adversário, tem média de mando, e assim, apesar de não ser lá no campo do Vasco, né, jogo neutro, ele tá desarmando muito, né? Então, assim, o time do Palmeiras ataca muito por esse lado também, os atacantes do Palmeiras perdem muita bola. Pode simplesmente entregar 5, 6 pontos ali com pontuação de média básica. Né? Tanto ele, quanto o Luciano Juba e quanto o Juninho Capixaba. Então, se qualquer um dos três você escolher, você está bem servido. A gente vai ficar com o Luciano Juba e Juninho Capixaba. Para meio de campo, começamos com John Arias, John, Arrascaeta, Christian, Mateuzinho, Richard Rios e Rubens. Qualquer um desses 7 nomes que você escolher, você está muito bem servido, tá? Dentro da rodada, né, o destaque para Christian do Cruzeiro, que está jogando muito bem, tá? Tem potencial, tem média e tem ponto cedido pelo adversário, que é o Flamengo. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico, ó, ele sobressai sobre os outros, seria uma aposta para quem gosta de arriscar. Mas aqui, como eu estou indo mais tranquilo, mais safe, né? Eu vou até remover ele aqui, porque não vai ser, não vou escalar ele, tá? Mas ele é um baita nome. A gente também tem, ó, em Richard Rios, ó, sobressaindo desarmes, potencial e média de mando, tá? Jogando como visitante, tem tudo poder ir bem. A gente também tem o Rubens, que também é muito bom para desarme, tem média de mando,
tem ponto cedido pelo adversário, tá? Então, como vocês podem ver. Temos também o Mateuzinho, com média de mando, potencial também muito bom, tem um gol a favor e também tem ponto cedido pelo adversário. Então, esses três aqui estão andando na mesma linha, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá na mesma linha do gráfico. E o que está sobressaindo mais, né, ainda mais com potencial, a gente tem o John Arias, um John John e o Arrascaeta. Média de mando, a gente tem um Arrascaeta, Mateuzinho e um Richard Rios. E aqui, pontos cedidos, a gente tem John Arias, John John e depois um Rubens. E gols, a gente tem o Arrascaeta e o Mateuzinho. Então, seguindo um padrão aqui do que eu estou analisando para a rodada, que é olhando o potencial, principalmente dos jogadores para gol, assistência, então eu vou ficar com os três melhores de potencial. Mas se eu quisesse diversificar, eu ficaria com John Arias, Arrascaeta e puxaria aqui ou um Richard Rios, ou um Rubens, ou um Mateuzinho, para fechar esse meu meio de campo, tá? Mas a princípio, na rodada está se desenhando para ter um Arrascaeta e um John Arias praticamente como unânimes. Aí depois a gente tem esses quatro nomes aqui para você encaixar nessas peças. Então, somente com esses jogadores você já consegue fazer uma boa pontuação. Então, vamos tirar os jogadores e escalar eles no campinho. Bora dar início às nossas indicações para atacante. Começamos com o top 3, Pedro Raul, Eduardo Sacha, Flaco Lopes. Tá? Então, a gente tem esses três nomes aqui com maior potencial. Depois a gente tem um Yuri Alberto, um Verratti, um Pedro e um Bright White. Tá? Então aqui a gente tem 7 nomes que eu analisei na rodada para a gente poder falar sobre eles. Pedro Raul é o disparado que tem maior potencial média de mando. Tá? Então aqui ele tem muita chance de ir bem na rodada, ainda tem pontos cedidos pelo adversário. Ou seja, a probabilidade de over goals é muito boa. Segundo nome, praticamente unânime na rodada, é Eduardo Sacha do Bragantino. Tá? Potencial alto, média de mando de campo muito alta. Cedido adversário também é o segundo maior aqui, ó. Como vocês podem ver, é o Pedro Raul, o Verratti e também o Eduardo Sacha. Aí, para fazer uma apostinha ofensivo do Palmeiras, Flaco Lopes tem entrado bem nos jogos e também tem feito seu golzinho, tá? Como vocês podem ver, médio de mando, tem potencial, tem até desarme no Flaco Lopes e também está com gols. Apesar que ele é o que tem menor quantidade de jogos nessa lista aqui de cima. Então, se for para fazer uma aposta, indicaria aí Flaco Lopes. Mas por enquanto a gente vai remover da comparação aqui o Flaco. Aí a gente tem agora, né? Verratti, tá com muito potencial, como você pode ver de roxinho, ó. Média de mando, pontos cedidos e gols. É um excelente nome. Pedro, né? Como o Pedro não teve muita coisa para ele tá muito abaixo aqui que os demais, tá? Então, assim, eu postar no Pedro, questão de nome mesmo, mas estatisticamente não seria viável. Vou até tirar o Verratti aqui, ó, para vocês verem como é que vai ficar o roxo, ó. O roxo fica bem pequenininho aqui, quase não aparece. Vamos indicar de novo aqui o Verratti na comparação. Vamos colocar também o Lucas Barbosa ali, que ele é um jogador que tem muita média básica. Vamos colocar ali agora o Verratti lá na comparação. Ó, pra você ver o gráfico do Verratti. Então já vou tirar aqui, ó, o Lucas Barbosa. Vai ficar Verratti. Pedro também vou tirar. Aqui a gente está indo com potencial. Sobressaindo aqui, ó, como vocês podem ver, Bright White está bem abaixo, é ir por feeling mesmo, questão de estatística aqui, não é um bom nome, não está vindo jogando muito bem, né? Então seria mais fazer uma apostinha nele, porque fez gol no meio de semana, mas vamos remover ele também, que a gente não tem um cubismo. E eu fico com esses 4 nomes aqui, que é Pedro Raul, Eduardo Sacha, Yuri Alberto e Verratti. Verratti, entre os jogadores aqui, ó, tem potencial para gol, médio de mando, pontos cedidos, tá? Ele é o que tem menor potencial dos 4. Então, pelo que eu estou trazendo dentro desse vídeo, né, independente de nome de jogador, dados estatísticos, esses aqui são os 4 melhores atacantes para a rodada, tá? Então, a gente tem ali para o confronto, a gente entra, né, um Lucas Barbosa do Bragantino, pode combar com o Eduardo Sacha. A gente também tem um Bright White do Grêmio, né, que tem um confronto favorável para over goals, e um Pedro também, né, do Flamengo, contra o Cruzeiro, também confronto favorável para over goals. Mas dito isso, entre as análises, né, a gente está sem um atacante do Fluminense, que eu for colocar o Germancano potencial aqui, teria que olhar mais quem cede, não quem conquista, porque o Everaldo não tem muito dado estatístico, não adiantaria colocar ele aqui no nosso gráfico. Então bora fechar então esses nossos times. Eu deixei com o atacante, que eu vou deixar o mais barato como reserva de luxo. Acho que nesse caso aqui deve ser o Pedro Raul ou o Eduardo Sacha. Então, esse nosso time ficou fechado com Yuri Alberto, Verratti, Eduardo Sacha, John John, John Arias, Arrascaeta, Luciano Juba, Ignacio, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Renato Gaúcho e Fábio.
time custando 137,68 cartoletas. Então, a atualização desse time, né, para vocês vai sair lá no Telegram. Como eu falei, aqui na descrição do vídeo, né, tem esse terceiro link aqui, grupo do Telegram. Você consegue clicar nele e ser direcionado aqui para o nosso grupo Telegram, onde a gente solta as informações. E também tem o nosso plano de sócio. Se você quiser receber as nossas dicas, os nossos times, é só entrar no primeiro link da descrição do vídeo. Super promoção, você não vai encontrar valor mais em conta do que esse. R$ 117 pelos dois grupos, tanto de Liga Clássica, tanto de tiro curto, tá? Depois a gente vai unificar os grupos e para entrar ou entre um ou entre outro, beleza? Então, muito obrigado a todos. Esperamos aí que seja uma rodada produtiva pra gente e medir mitada, com certeza aí passando 100 pontos, se Deus quiser novamente, beleza? Então, se você for novo, se inscreva no canal e vamos embora para mais uma rodada.